Primeiro, agradeço o carinho de todos sempre. É bom estar aqui na plenária, na Quarta Nobre. Vamos falar de um assunto que todo aquele que opera em condomínio como síndico devia saber previamente antes de assumir a função. Quem é síndico aqui, pessoal? Temos alguns síndicos? Legal, temos alguns síndicos sim no plenário. Então, para a gente dar início, eu gosto muito dessa foto que eu inseri, que a função não é assustar aquele que vai ser o gestor do condomínio, mas a questão é orientar, porque nós temos diversas situações onde o síndico responde, inclusive vai responder com o seu próprio patrimônio. Tá? Quem é o síndico? O síndico é aquele que tem o papel mais importante dentro daquele condomínio. O síndico é o gestor, e não sou eu que estou dizendo, é a lei. Ele é eleito para representar ativa e passivamente o condomínio e, apenas de forma ilustrativa, síndico deriva do grego síndicos, aquele que assiste com justiça, administrador, defensor. Então, ele é muito parecido com um cargo político. Ele é eleito por uma maioria para representar a maioria. Então, o síndico precisa estar muito claro para ele que o papel dele não é emanar a própria vontade, sim representar toda uma coletividade. O síndico, ele é eleito numa assembleia. Então, quem define? Não é uma reunião informal, é uma situação que precisa estar condizente com o que diz a legislação. Então, esse síndico vai ser eleito nos termos da lei por um mandato de até 2 anos. O síndico pode, uma assembleia pode eleger um síndico para 6 meses, pode eleger um síndico para 1 ano e até 2 anos. Quem vai determinar vai ser a convenção de cada condomínio. E esse síndico, ele pode transferir para outro as funções administrativas, mediante aprovação em assembleia. O que é isso? Isso é a escolha da administradora. Então, a administradora, ela é uma representante do síndico. Ela é escolhida pelo síndico. Quem responde civil e criminalmente por qualquer ato dentro do condomínio? O síndico. Muitas vezes o síndico fala, olha, eu vou escolher uma administradora e eu vou ficar livre de qualquer problema que lá ocorra. Não é verdade, o síndico responde. Logicamente que se a administradora deu causa a qualquer dano, existe um direito de regresso, mas legalmente, eu vou mostrar isso aqui para vocês, o primeiro a responder é o síndico, ok? E para que possamos dar início a essa palestra, nós precisamos entender, mesmo que de forma superficial, da onde deriva a responsabilidade civil. Isso nós podemos utilizar em qualquer área, em qualquer momento do nosso dia a dia. Só passar para os presentes que eu posso disponibilizar os slides. Quem quiser me mandar um e-mail, eu envio para que os senhores não precisam ficar copiando, tá? Eu mando sem qualquer problema. Então, a responsabilidade civil ela vai derivar da lei. O que diz a lei? Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito. Então, se eu fizer algo ou deixar de fazer algo que cause dano a alguém, eu cometo um ato ilícito, ok? Eu cometo uma situação que não precisa necessariamente ser material. Então, eu pronunciei palavras de baixo calão. Vou usar o exemplo de assembleia, porque o nosso tema é condomínio. Numa assembleia, eu não trouxe nenhum prejuízo financeiro para aquela pessoa, material, mas eu trouxe, sim, um desconforto, e o direito, ele também abrange o campo moral. Então, eu cometi um dano moral que vai ser obrigado também a repará-lo. Então, todo aquele que por uma ação, uma omissão, negligência, imprudência, causar
dano, comete um ato ilícito. Só reforçando, negligência, imprudência e imperícia. O que é negligência, imprudência e imperícia? Imprudente é aquele que passa o sinal vermelho. Eu estou dirigindo meu automóvel e eu passei o sinal vermelho, eu fui imprudente. Ok? O negligente é aquele que dirige com os pneus careca. Está com o pneu careca, ele está dirigindo. E o imperito é aquele que dirige sem habilitação. Então, vamos tentar exemplificar isso no mundo do condomínio. O negligente é aquele síndico que não faz as verificações de praxe. Não está fazendo aquela verificação, verificando se o extintor está com a validade vencida ou não, se a antena parabólica, se a antena coletiva está funcionando, enfim, qualquer outro equipamento do condomínio. Lembrando que é muito sutil a diferença de negligência e imprudência. Tá? O imprudente, ele sabe que tem uma situação errada ali no condomínio e está tranquilo, porque ele acha que não vai causar nenhum prejuízo. Tá? E o imperito seria algo... O síndico vai fazer uma manutenção que ele não é habilitado para tanto. Tá? E todo aquele que comete ato ilícito, causa dano a terceiro, ele fica obrigado a repará-lo. Ok? Então, a gente tem aí os princípios. Qual o objetivo da responsabilidade civil? É reparar um dano causado a terceiro através de um ressarcimento financeiro. Ok? Eu bati no carro da pessoa, a pessoa teve um prejuízo, eu tenho que ressarcir a pessoa no valor daquele prejuízo. Só que existem outros tipos de dano. Nesse nosso exemplo, a pessoa era um motorista de táxi, então ela deixou de ganhar, então existe um lucro cessante. Aquilo que ela deixou, aquilo que ela iria auferir se ela tivesse continuado dirigindo sem que a pessoa tivesse batido no carro. Esse dano ele pode ser material ou não material, pode ser simplesmente moral. Eu ainda desci e xinguei o taxista. Eu cometi, eu ainda entrei na esfera do dano moral. Então, a ideia, o conceito, é que a pessoa possa novamente estar num equilíbrio. Eu sofri um dano e financeiramente eu retribuo aquele prejuízo e deixo novamente uma situação dentro de um equilíbrio. Existem alguns pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam uma ação. Eu preciso realizar um ato para causar um dano, ou simplesmente deixar de cometer um ato, omissão. A gente vai ver mais para frente quando essa omissão é relevante e quando ela não é relevante. Então, o meu deixar de fazer também causa um dano a terceiros. E o próprio dano, o objeto, a situação em si. Então, eu tenho uma ação, uma omissão, o dano ocorrido e um liame, uma ligação entre o que eu fiz ou deixei de fazer, o dano, ele precisa estar ligado. E essa ligação se chama nexo causal. Ok? Precisa ter uma ligação. Por exemplo, eu estou dentro de um condomínio, eu tropecei. Existiu alguma omissão do prédio? Vamos partir do princípio que não. Mas houve um dano dentro de um prédio. Porém, existe um nexo causal. Eu tive um dano dentro do prédio, porém não teve culpa do prédio. O prédio fez as manutenções de forma correta, não se omitiu, então não existe uma ligação, não existe, falta um dos elementos, então não gera a responsabilidade. Mas, nessa outra hipótese, a pessoa tropeçou no condomínio porque o zelador havia deixado água e não colocou um aviso. Então, o fato dele não ter, a omissão dele em colocar aquela plaquinha, não pise, piso escorregadio, gerou um dano, porque a pessoa tropeçou em função disso. E existe uma relação entre o tropeço e
a conduta, a omissão do prédio. Então, com certeza, existe uma responsabilidade civil nesse caso que falamos. Bom, a responsabilidade criminal, da mesma forma, até mais fácil. Se eu descumprir algo que está na lei, eu cometo um ato ilícito. Então, a responsabilidade criminal é simplesmente não cumprir algo que está determinado na legislação criminal. Lembrando que não existe crime sem lei anterior que o defina. Então, precisa estar previamente previsto a conduta da pessoa. Matar alguém, está previsto, matar alguém é crime. Se eu matar, eu cometi um crime e gera uma responsabilidade criminal. Ambos estão ligados a um ato ilícito, ok? E o fato da pessoa ter o dolo ou culpa, o dolo é a vontade, a intenção de realizar aquele ato. A culpa é o que nós falamos, ela é gerada em função de uma negligência, imprudência ou imperícia. Eu, quando estava dirigindo o meu veículo com o pneu careca, eu não queria causar um acidente, mas eu assumi o risco. Por isso que esse é um dos elementos da culpa. Eu assumi o risco. Dirigindo, eu sou ótimo motorista, mas o requisito é ter habilitação. A partir do momento que eu não tenho habilitação, eu assumi o risco de causar um acidente. Essa é a culpa. O dolo é a intenção. Quer saber? Eu vou pegar esse carro e atropelar aquele cara. E da mesma forma ocorre na responsabilidade criminal. A pessoa cometeu um crime e matou alguém por acidente. Não queria matar, eu só queria dar um tiro porque ele invadiu minha casa. Não importa, é um homicídio, é culposo. Ah, mas eu tive a intenção porque eu mirei na cabeça, então é dolo. Ok? Só para que a gente entenda os elementos da responsabilidade. E agora, entrando na nossa matéria, a gente vai falar da responsabilidade de quem? Do próprio síndico. Então, a responsabilidade do síndico, ela vai derivar da lei. Tá? Então, quando o artigo 1348, inciso 5º, diz que é obrigação do síndico, compete ao síndico, diligenciar a conservação, a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços que interessem aos possuidores, a lei atribuiu obrigação ao síndico. Então, se ele não conservar, ou se ele não fazer guarda das partes, ele vai responder de forma de uma responsabilidade derivada da lei. Ele tem o dever legal de agir. É diferente de uma pessoa que comete um ato ilícito daquele que cometeu um ato ilícito e tinha a obrigação de fazer a guarda. A gente vai ver isso também um pouquinho mais para frente. Ainda na Lei 4261 de 64, a Lei de Incorporações hoje, que é anterior ao Código Civil, o Código Civil não revogou a 4591, ela apenas derrogou. O que não contradizer, ele tem valor. Então, da mesma forma, o artigo 22 da 4591, o que ele diz? Que compete ao síndico exercer a administração interna da edificação ou do conjunto de edificações no que respeita à vigência, moralidade, segurança, bem como os serviços que interessem a todos os moradores. É aí que está o problema, pessoal. Deu para entender esse conceito? Então, aquele que comete dano, aquele que comete um ato ilícito, fica obrigado a repará-lo. O síndico, por lei, tem o dever de guarda e de cuidado daquelas áreas comuns. Isso deixa ele numa posição de garantidor, numa posição preocupante. Então, no nosso exemplo, a pessoa está descendo a escadaria do prédio, os síndicos sabem, aquela escadaria, todo prédio tem escadaria, e ele tropeçou e veio a óbito. O síndico responde ou não? Depende, sim ou não.
Então vamos ver em que caso ele responde ou não. Nesse nosso exemplo, ele vai responder. Por quê? Porque o corrimão estava fora da especificação, por exemplo. Ou não tinha a fita fotoluminosa, sei lá como chama, algo parecido. Por quê? Porque a legislação ou a norma do Corpo de Bombeiros exige ou consta na BNT do Manual de Uso e Operações. Então, qual é a garantia do síndico? Cumprir a legislação ou a norma técnica. Se ele cumprir o que diz a lei ou a norma técnica, ele não está agindo com culpa. Ele não está sendo negligente, nem imprudente, nem perito, porque ele fez o que devia ser feito. Não quer dizer que ele não responda. Porque, por exemplo, nesse exemplo, agora não vou falar do corrimão, vou falar que o zelador estava lavando com a mangueira. Quem é síndico de prédio sabe que até pouco tempo atrás o zelador coloca a mangueira no último andar, joga água e junto com o faxineiro eles vão descendo. Muitas vezes aquela água já está lá embaixo, no 5º andar, e os funcionários ainda estão no 10º. Se alguém desce, escorrega e vem a óbito, nesse caso específico, o síndico responde. Pelo que o síndico responde? Ele morreu, o síndico... poxa, dá uma cesta básica que está tudo certo, é isso? De forma alguma, pessoal. Esse síndico vai responder por homicídio. Por homicídio culposo. Eu tenho 2 síndicos que respondem por homicídio. Tem coisas que parecem que não ocorrem. Pessoal, eu atendo hoje mais de 500 prédios. Eu tenho o abecedário inteiro de problemas que vocês podem imaginar. Tenho 2 síndicos respondendo por homicídio. Um deles porque uma senhora abriu a porta do elevador, caiu e veio a óbito. E nesse prédio não constavam aquelas plaquinhas que muitos síndicos negligenciam. Mas quem vai pegar o elevador no caso de incêndio? Quem vai ler antes de entrar, verifique se o elevador está no andar. Eu vou em defesa desse síndico. Ele tem razão. Eu acho que realmente a pessoa não ia ler. Porém, se a lei diz que você tem que ter a plaquinha, o fato de você não ter a plaquinha te gera uma responsabilidade civil por culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia. Então, vai gerar uma responsabilidade que é a mesma responsabilidade que vai estar na esfera penal. Por que o síndico responde nesse caso? Porque não conservar as áreas de forma que elas deveriam estar conservadas imputam ao síndico a autoria do fato. É como se ele tivesse dado causa ao homicídio, porque a omissão dele é penalmente relevante. Por quê? Porque ele podia e devia evitar esse resultado. Se ele podia evitar o resultado, e a lei atribuiu a ele a responsabilidade de evitar o resultado, ele responde como se autor do ato fosse. Tá? Não sou eu que estou dizendo e não sou eu que estou interpretando. Aqui, artigo 13 do Código Penal. O que diz o artigo 13 do Código Penal? Considera-se causa a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Então, a ação, ele fez, ele foi lá e jogou de propósito água, ou omissão, ele não fez nada quando deveria ter feito. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Mas, a quem cabe esse dever de agir? Quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. É o caso do síndico? Sim, em função do 1348-5 que acabamos de ver. Cabe ao síndico a conservação das áreas comuns. Certo? Quem não vai ser síndico até agora? Quem pensou em ser síndico e já desistiu? Então vamos lá, vamos usar um outro exemplo para que a gente também possa entender aonde esse síndico ele vai ser responsabilizado ou não. A pergunta é, o síndico responde pela vigilância das crianças? Dentro de um limite?
Não responde, porque senão não teria nenhum síndico aqui. Os síndicos estariam nos prédios olhando as crianças dos parquinhos. Não cabe aos síndicos a vigilância das crianças. Cabe ao síndico a manutenção correta daqueles equipamentos. Então, a guarda das crianças, sim, a guarda das crianças é responsabilidade dos pais ou dos gestores dessas crianças, das pessoas, da babá, do tio, do amigo que está cuidando dessa criança. Ao prédio, cabe a responsabilidade quanto ao funcionamento e segurança do equipamento. Por exemplo, a qualidade da água. Nesse nosso exemplo, em que hipótese o síndico responderia? Por exemplo, esse gira-gira está fora da especificação. Ele está, em vez de estar, a BNT diz que ele tem que estar a X centímetros, a 50 centímetros do chão. Se ele tiver a 80 centímetros do chão, isso vai concorrer para o dano. A pessoa caiu, raspou o joelho porque estava 30 centímetros mais alto. Cabe ao síndico, por exemplo, em função da lei, colocar aquela plaquinha. Esse playground destina-se a crianças até tantos anos. Poxa, mas a criança não sabe ler, mas a pessoa que está guardando sabe. E se ela não leu, ela tem responsabilidade civil, não nós como gestores. A nossa responsabilidade é informar. Se a senhora caiu no fosso e não leu a placa, a gente não pode obrigar que ela leia, mas a gente tem que cumprir a lei, que é colocar a placa. Isso tem que ficar claro. Então, como é que o síndico vai saber? Então, eu compliquei a vida do síndico, porque eu sou síndico, o cara vai instalar o brinquedo, eu vou assumir uma porção de responsabilidades. Não, a ABNT, ela traz todo o equipamento, toda a situação, sempre tem uma norma técnica vinculada. A nossa segurança, a segurança do gestor, é estar vinculado a uma norma técnica e fazer uso dessa norma técnica. Ou contratar uma empresa que possa fazer essa manutenção ou realizar essa instalação de forma que atenda a norma técnica. Por quê? Porque um dos elementos da responsabilidade é que o síndico tem a culpa. Se ele não contratou pessoa adequada para realizar, ele assumiu a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia. Nesse caso, que outro exemplo a gente pode dar? A criança caiu e raspou o joelho, sofreu uma lesão corporal. Se está tudo em ordem, tem as plaquinhas, o síndico não responde. A mãe devia ter orientado. Mas se ele caiu e existe alguma situação inadequada, o síndico vai responder pela lesão corporal na esfera criminal, na esfera civil, ele vai responder pelo dano financeiro que ele deu causa. Se a criança foi até o hospital e gastou, não tinha plano de saúde, gastou R$1.000, 500, ele vai se responsabilizar. Ah, mas é o prédio. Não, eu vou mostrar para vocês que o síndico vai responder pessoalmente quando ele não cumprir aquilo que a legislação manda que ele cumpra. Outros problemas dentro da gestão do condomínio que geram responsabilidade civil. Tá? Dentre eles, a prestação de contas. Então, precisa ficar claro que o síndico tem que prestar contas. Quando? Alguém arrisca? Anualmente e sempre que solicitado. Essa é a obrigação legal do síndico. Tá? Então, uma vez por ano, ou se exigido, então a gente não pode ter aquele síndico que diz, só vai na Assembleia, aqui eu não vou prestar contas. Não, é obrigação legal. Nós temos algumas ações contra síndicos que não prestaram contas fora do prazo. Ele é obrigado a prestar contas, sim. Tá? Essas contas, o que o síndico, o que ele tem que fazer? Primeira coisa, ele tem que ter uma administradora de primeira linha que possa ter, de preferência, auditores, que esse balancete saia de forma decimal, com critérios internacionais para que possam ser auditados. A previsão orçamentária precisa ser apresentada uma vez ao ano na Assembleia de Prestação de Contas.
na assembleia anual, aquela assembleia conhecida como ordinária, o síndico deve prestar as contas do período anterior e aprovar a próxima previsão orçamentária. Isso já era importante. Agora, com o novo Código de Processo Civil, que tem previsão de vigência para meados do ano que vem, ele vai transformar a dívida de condomínio num título executivo extrajudicial. O que isso quer dizer? Quer dizer que o condomínio vai poder ser executado diretamente. O síndico não vai precisar pegar aquela dívida, pedir para o advogado fazer uma inicial, ele entra no fórum, ele distribui a ação, a pessoa contesta, daí o síndico, através do advogado, responde em réplica. Depois que ele responder em réplica, às vezes o juiz designa uma audiência de conciliação, às vezes não, mas os números ainda podem ser contestados, às vezes vai para um contador, às vezes não. Daí sai uma sentença, a pessoa foi condenada. Ela paga? Não, ela não paga, porque ela pode recorrer. Ela vai para a segunda instância e começa tudo de novo. Depois que ele perdeu em segunda instância, volta para a primeira instância para executar aquela sentença. É a fase de execução. Daí, nessa fase de execução, a pessoa é intimada a pagar ou indicar bens à penhora. Transformando a dívida de condomínio num título executivo extrajudicial, não existe todo esse processo que eu falei. A ação começa na fase de execução. A pessoa vai ser intimada a pague-se em 15 dias ou indique bens à penhora. Então, essa é uma situação que vai ser uma novidade, mas para que a gente chegue a isso, o condomínio tem que fazer o quê? O condomínio tem que seguir alguns critérios. Dentre eles, na previsão orçamentária, constar a fração ideal de cada unidade, o valor que cada unidade tem que pagar, ela tem que transformar aquele título, ele tem que deixar líquido aquele título para que ele possa ser executado. Então, o síndico precavido, ele costuma ter uma auditoria permanente. Ele tem o envolvimento do conselho, porque muitas vezes a gente chega na hora mês a mês, as contas são enviadas para os conselheiros e eles não assinam. No dia da assembleia, eles falam o seguinte: a gente não viu, não passou, ninguém enviou. E daí, como é que você vai aprovar as contas? A primeira coisa que o plenário pergunta é: essas contas passaram pelos conselheiros? Você fala, passou, mas eles não assinaram. E daí ninguém aprova as contas. Então, você está fazendo uma gestão, você está correto e ninguém vai aprovar suas contas, é uma situação desagradável. Então, é importante que o síndico tenha o envolvimento do conselho, faça uma auditoria para dar segurança aos conselheiros naquela aprovação de contas, porque o papel do conselho não é aprovar as contas, é informar para a Assembleia, dar parecer favorável à aprovação ou não daquelas contas. Essa é uma sentença onde o síndico foi condenado, esse cara, a pagar, a devolver aos cofres do condomínio R$104 mil. Frise, ele foi... Aqui, ó, quer ver? Ó? Assim, não há como afastar a responsabilidade pessoal do síndico pelos débitos apontados na exordial. Não foi o condomínio que foi condenado, foi o síndico, porque na gestão, esse acórdão diz o seguinte: na gestão daquele condomínio, o síndico deixou de pagar os encargos dentro do prazo. Então, ele foi condenado a pagar aquilo que ele deu causa, aquelas multas, aqueles encargos, essa é a responsabilidade dele pessoal, porque, por lei, ele deveria ter levado aquilo para uma assembleia, caso ele não tivesse dinheiro para pagar, daí ele ia se eximir da responsabilidade se a assembleia não quisesse fazer um rateio extra. Okay? Então é importante na gestão do condomínio, muitas vezes quando a previsão orçamentária é um pouco alta,
as pessoas dizem, não, vamos baixar o preço, vamos abaixar o preço. Pessoal, o condomínio não é uma barganha. Ele tem que ter uma previsão orçamentária dentro daquelas despesas. Então, se o condomínio gasta 40, ele tem que arrecadar 40. Quanto maior a quantidade de unidades, menor o valor do condomínio. Então, se eu tiver uma despesa de 40 mil e 10 unidades, cada um vai ter que pagar quanto? 4 mil. Se eu tiver 20 unidades, cada um paga 2. E assim por diante. Então, muitas vezes a gente está nos condomínios e fala, esse condomínio é caro. Quantas unidades tem? Não é que ele é caro, é que tem poucas unidades. Então, isso precisa ser considerado também. Outra situação que gera bastante dano, e é uma situação bem preocupante no condomínio, é a relação de devedores. Porque, logicamente, que alguém paga quando aquela pessoa está devendo. Então, na previsão orçamentária, o síndico precavido, o que ele faz? Ele coloca na previsão orçamentária a previsão de inadimplência. O que quer dizer isso? Se ele colocou 10% de inadimplência, quer dizer que a senhora, que o senhor estão pagando 10% a mais do que deveriam pagar caso todos estivessem em dia. Esse dinheiro volta. 1 ano, 2, 3, quem sabe, e ele volta às vezes na forma de desconto no condomínio e às vezes ele volta como um fundo de melhorias, isso a Assembleia que vai definir. Mas é certo que nós custeamos aquele devedor. E o que acontece? Muitas pessoas acabam se exaltando e ou agridem aquele devedor, ou o síndico de alguma forma hostiliza ele, ou numa Assembleia diz, o senhor não pode votar. Isso tem gerado dano. Cada vez mais nós temos ações, então a pessoa não paga o que deveria e ainda recebe um dinheiro do condomínio. Por quê? Porque o síndico foi desrespeitoso, ou algum morador foi desrespeitoso. Então, o que a gente precisa ter, qual é a forma correta para tratar esse devedor? Ingresso de uma ação judicial. Alguns síndicos, muitas vezes, impedem a utilização de áreas comuns. Isso é um absurdo, pessoal. Embora a gente encontre aí alguns advogados entendendo de forma diversa, mas basta fazer uma pesquisa no Tribunal de Justiça. Tá? Não dá para cortar água, não dá para impedir a utilização da piscina. Em alguns casos específicos, por exemplo, a utilização do salão de festas. Como é que eu inibo? Eu exijo o pagamento antecipado. Mas eu tenho que fazer isso em igualdade aos demais, ao adimplente também. Eu exijo do devedor, eu exijo do adimplente, sem problema algum. Caso esse devedor seja colocado numa situação vexatória, isso inclusive é um crime de difamação, injúria, que gera danos inclusive na esfera criminal. Então, colocar listinha. Eu posso colocar listinha no elevador? Não posso. Eu posso mandar para as unidades quem deve? Posso, eu devo. Aquilo, o condomínio é uma grande empresa e as pessoas são todas sócias. Elas têm o direito de saber que o João não paga, que o Zé não paga, não tem problema algum. A questão é expor isso de forma vexatória. Na Assembleia, eu estou ali sentado, o devedor levantou, começou a falar, eu vou falar, o senhor não pode falar, o senhor está devendo, isso gera dano. Qual é o momento certo? Na hora que ele for assinar a lista de presença, de preferência vai ter uma menina ou um rapaz lá na frente da administradora, já vai informar, olha, o senhor está com a cota em aberto, se o senhor quiser ficar no recinto, não tem problema, mas o senhor não vai poder votar. E avisa o síndico, olha, nós já informamos que ele não tem direito a voto. Tá? E não constrangê-lo de uma forma que possa gerar qualquer tipo de dano ao condomínio. Esse é um caso onde o devedor foi impedido de votar e houve uma indenização por danos morais de R$6 mil, não está aqui, mas no acórdão diz, em função do que ocorreu, do ato vexatório em face daquele devedor.
outras situações para que o síndico possa se prevenir, para que o síndico possa ter a garantia, o síndico pode fazer um seguro, um RC do síndico. Responsabilidade civil do síndico. Então, o que diz o seguro? O que diz a legislação, o Código Civil, em função do seguro? Diz que o síndico ele deve fazer o seguro total ou parcial, o seguro total daquela edificação contra destruição total ou parcial. Esse é um outro erro que costuma se fazer, que é o valor do seguro. Tem algum corretor também presente? Corretor de seguros? Então, o que ocorre? Quando a gente vai fazer, vai estimar o valor do prêmio, caso ocorra algum dano, de forma errada, o que as pessoas fazem? O corretor vai poder nos esclarecer também. Primeira coisa que é feita eu tenho 10 unidades no prédio, quanto vale cada unidade? 1 milhão? Qual o valor do seguro? 10 milhões. Não é isso, porque o seguro é contra a destruição total ou parcial. Hoje, no mercado, o que é o mais caro? O mais caro é o terreno. Ninguém vai levar aquele terreno embaixo do braço. O terreno continua ali. Então, o seguro é em função do metro quadrado construído vezes o valor daquela edificação. É um prédio de padrão A, B, C, D, 2.000, 3.000, 4.000 metros quadrados, vezes 3.500 metros. Esse é o valor que tem que ser segurado contra a construção total ou parcial daquele prédio. Lembrando que existem, sim, algumas apólices complementares, mas não é obrigado por lei. Muitas vezes o prédio indica, as seguradoras indicam, olha, você tem que fazer contra desmoronamento. Qual a chance de um prédio numa cidade receber um desmoronamento? Então, algumas situações peculiares precisam sim ser examinadas. Por exemplo, eu estou num condomínio na beira do rio Tietê. Logicamente que eu vou fazer um seguro contra inundação. Eu tenho um prédio comercial de vidro. Logicamente que eu vou fazer um seguro também contra a quebra de vidro. Tá? Normalmente, o corretor e o síndico, ele multiplica, ele pega a apólice anterior, que a construtora deu início muitas vezes, 10 milhões, no ano seguinte ele pega, fala, vou colocar uns 10% a mais, vou fazer 11 milhões. Daqui a um ano, renova o seguro, 13 milhões, 12, 14, 15. Só que ninguém para ir lá, examinar, ver quanto vale. Então isso é uma dica também para o síndico deixar o patrimônio e não pagar um seguro muito alto. O RC Síndico, os condomínios têm feito um seguro que varia de 500 mil a 1 milhão de reais contra... isso é uma responsabilidade pessoal do síndico contra erros involuntários da gestão, por culpa, que a gente falou, negligência, imprudência, imperícia. Então, Não, quem paga é o condomínio. É o condomínio porque o síndico está na função de síndico e ele inclui, dentro daquele seguro do condomínio, apólices complementares e o mercado. Até poderia se discutir se ele tinha que pagar, mas ele é um síndico voluntário. Então ele ganha uma isenção de R$500, ele vai pagar com 2 mil, 3 mil. Então, normalmente, e já é praxe do mercado, porque eu não conheço nenhuma lei que diga que um ou que o outro deva assumir isso, que o condomínio assuma a responsabilidade, o seguro da responsabilidade civil. E já vi essa responsabilidade ser acionada algumas vezes e funciona. Tá? Por exemplo, o síndico chegou numa assembleia e xingou um morador. Não funciona, porque ele agiu com dolo, com intenção. E tem que ser em função das funções dele. Não adianta ele pegou, bateu o carro na garagem e falar, eu sou o síndico, eu vou acionar o seguro porque eu sou o síndico. Não, ele tem que estar nas atribuições da função de síndico para que o seguro funcione.
Então, na verdade, legalmente, a legislação não obriga que esteja, mas é de praxe que se esteja, sim. Tá? A gente costuma colocar. Aqui é um julgado do Tribunal de Justiça de 2013, também muito interessante e que acaba sendo bem elucidativo para o síndico. O que disse esse acórdão? No caso específico, a síndica, o condomínio se reuniu e escolheram uma empresa para realizar uma obra muito grande no prédio, certo? Só que, depois que essa empresa ganhou, o condomínio resolveu fazer aquelas consultas de praxe e descobriu que não era uma empresa idônea. O que a síndica fez? Ela falou, nós fizemos uma concorrência, tinham 3 pessoas, eu vou contratar a segunda. Contratou a segunda. Um condômino insatisfeito falou, assembleia, quem decide é a assembleia. A assembleia decidiu pela primeira, não pela segunda. E a síndica seria, assim, responsabilizada se não tivesse feito o quê? Chamado uma assembleia nesse meio tempo e aprovado a segunda empresa. O que teria evitado tudo isso se ela tivesse na assembleia dito, caso a primeira não esteja hábil para realizar o serviço, fica automaticamente escolhida a segunda empresa. Então, as pessoas, às vezes, em assembleia, não querem fazer uma redação da ata, não se preocupam, isso não é importante. É essencial, é essencial. É da mesma forma que aquela plaquinha no elevador. Não tem como provar. Não tem como provar, exatamente. Lembrando que a ata precisa corresponder exatamente com o que foi dito. Se a ata, se ela for realizada de forma fraudulenta ou inserido itens, inclusive é crime. É crime, alteração de documento particular ou público. Que não foi discutido, não pode. E quem faz esse controle é o condomínio. Como? Qual é a primeira situação? Qual é o requisito essencial para se instalar uma assembleia? Convocar todo mundo. Perfeito. Estou em assembleia. Qual é o primeiro ato? Eleição do presidente. Esse é, sim, o responsável por conduzir os trabalhos. E esse presidente, ele indica, a indicação do presidente, o secretário, aquele que vai redigir a ata. Então, cabe ao presidente e ao secretário assinarem aquele documento e ele deve ser fidedigno ao que foi construído, ao que foi decidido. Senão, pode gerar, inclusive, danos ou anulação. E a gente tem alguns prédios, por exemplo, um condomínio de 1.000 unidades. Existem diversos condomínios de 500, 600, 700, 1.000 unidades. Eu advogo para um condomínio de 2.500 unidades. Sabe quanto custa para convocar uma assembleia dessa? Quase R$10.000. Porque você tem que ter data show, você tem que ter a contratação da administradora que cobra por estar lá, o edital de convocação muitas vezes vai para aqueles que moram ali sem custo, mas tem o custo da expedição da carta, os que estão fora são convocados por correio, e o condomínio paga. Então, imagina uma assembleia dessa anulada, fora o custo de um advogado na justiça para definir, então, para contestar essa ação. Então, é muito custoso. Então, o caminho é sempre o caminho preventivo, é o caminho mais fácil. Tá? Então, eu trouxe esse julgado para que vocês entendam exatamente essa situação. Agora a gente vai falar um pouquinho de obras em condomínio. Quando o síndico responde nesses casos? Aqui foram obras no estado de São Paulo, perdão, na Grande São Paulo, que acarretaram danos, morte de pessoas. Então imagina se eu sou síndico, se o senhor é síndico, se a senhora é síndico, e ocorre uma situação dessa num prédio. Como a gente consegue evitar a responsabilidade nesse caso? Cumprindo a lei, cumprindo as exigências, cada uma
dentro da sua responsabilidade. Todo mundo conhece que no município de São Paulo, eu vou fazer uma pergunta, todo mundo sabe que no município de São Paulo, a realização de uma obra é obrigado um alvará? Tá? E dentro de uma unidade, também é necessário um alvará. Ninguém faz isso. O Sinduscom tem um estudo que 9 em cada 10 obras no município de São Paulo são irregulares. Pode ligar à prefeitura. O problema é que a prefeitura também tem um tempo de resposta que não é dos melhores. Eu já liguei algumas vezes, se não me falha a memória agora, acho que é um 152 ou um 151, e a prefeitura vai, verifica e interdita. A última vez que eu liguei foi em São Sebastião, numa cobertura, meu cliente era do apartamento de baixo, e você via a obra, porque o cara estourou a laje. E a prefeitura foi lá e interditou, nós fizemos uma denúncia formal. Então a prefeitura funciona, é questão de... Nós temos, só no município de São Paulo, no município, 28 mil edifícios. Se nós multiplicarmos por uma média 100 unidades, quantos fiscais nós precisamos para verificar essas obras? Então, o que precisa ficar claro é que qualquer obra no interior de unidades prescinde, sim, com base em quê? Com base no Código de Obras do município de São Paulo, que ele é também reproduzido, ele é copiado em outros municípios também, através dos seus códigos de obra. Tá? Então, para realizar uma obra no município de São Paulo, o que eu preciso fazer? Ir até a subprefeitura, preencher um requerimento para a realização de obras, a planta modificativa daquilo que eu pretendo, o engenheiro assina, ou o arquiteto, uma RT, termo de responsabilidade técnica por aquela obra, e eu dou entrada. Eu dou entrada na prefeitura. A partir do momento que o meu requerimento estiver autuado, a partir do momento que a prefeitura autuar o requerimento, se ela não se manifestar em 30 dias, dependendo do tamanho da obra, ela vai te informar que são 120, mas via de regra são 30 dias, você pode iniciar essa obra de forma precária. O requerimento, depois de 30 dias, te garante a realização da obra. Tá? Não obstante a existência da legislação municipal, que deve ser respeitada em cada município, nós temos a nova ABNT 16280. O que fez a nova ABNT? Qual é a função da ABNT? A ABNT é uma norma técnica, ela não é uma lei, mas ela tem força de lei, porque ela surge de uma iniciativa particular e ela tem o objetivo de trazer segurança e trazer uma linha para os procedimentos, ou seja, equalizar os procedimentos, para que todos que vão realizar uma reforma sigam aquele mesmo procedimento, sigam um padrão. Essa palavra que me faltou, para que tenha um padrão. No inciso 5.1 dessa ABNT, ela diz o seguinte: o plano de reforma deve ser elaborado por profissional habilitado, por apresentar a descrição dos impactos do sistema, subsistemas e afins, e por encaminhar ao plano responsável e por acompanhar ao plano, ao responsável legal da edificação, em comunicado formal da análise antes do início da obra e da reforma. Ou seja, aquele que vai realizar uma obra precisa separar diversos documentos, dentre eles apresentação dos projetos, escopo dos serviços que vão ser realizados, cronograma, dados da empresa profissional e funcionários envolvidos, termo de responsabilidade técnica e submeter ao síndico. Não obstante isso, ele deve cumprir a exigência da prefeitura, ou seja, o fato da ABNT estar trazendo a forma que ele deve apresentar isso ao prédio não exime que ele cumpra as obrigações legais que estão
descritas no Código de Obras se o município for São Paulo. Perfeito? Daí, o síndico que vai receber essa documentação antes da obra, ele vai aprovar ou rejeitar a obra com embasamento legal ou técnico. Técnico se aquela obra não tiver adequada àquilo que o condomínio deve fazer. O síndico, mesmo que ele seja engenheiro, o ideal é que ele passe isso para o engenheiro, que o condomínio contrate um engenheiro, ok? Para que ele não assuma a responsabilidade como gestor, como aprovador ou aquele que esteja aprovando a obra. Então além desse parecer técnico, existe o parecer legal. Então, às vezes, o problema não é técnico, o problema é legal. Por quê? Estou fazendo uma reforma, mas estou pintando as paredes externas de azul. Para o âmbito técnico, não existe nenhum procedimento errado pela engenharia. Porém, legalmente, ele está alterando a fachada e é proibida a alteração de fachada com base no 1336. Perfeito? É. Então, o síndico, ele não tem poder de polícia para paralisar uma obra. Por mais que a ABNT respalde ele tem que agir com cautela. Outro dia eu fui chamado num prédio onde o síndico impediu a realização de uma obra e a pessoa chamou a polícia. Daí o síndico me ligou e falou: o que eu faço? Eu falei: chama a polícia também e mostra a ABNT. E no fim foi realizado. Mas o perigo dessa norma é que o síndico acredite que ele passou a ter um poder de polícia, ele pode impedir. Não, tem os meios legais. Ele notifica a pessoa e, caso a pessoa não cumpra, ele ingressa com uma medida judicial e paralisa essa obra de forma imediata através de uma liminar. Então, como é que ele pode fazer isso evitando conflitos? Exatamente através de uma medida judicial como essa, a qual em uma semana, até menos, a pessoa teve o impedimento da obra. Logicamente que se é uma obra que vai colocar em risco, em situações extremas, ele deve chamar a polícia. A polícia dificilmente vai, mas ele pode eventualmente impedir a entrada de material que seja prejudicial através de uma força policial ou através de uma liminar rápida no judiciário. Pessoal, sobre responsabilidade civil e criminal do síndico é isso. Muito obrigada, viu?